tarde. Tudo bem, gente? Sim. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline, né? Trabalho no SESC, Unidade Madureira, Madureira 2, Shopping dos Peixinhos, 4º andar. Convido a todos para poder conhecer, quem ainda não conhece. Tá? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Né? E, antes de qualquer coisa, vou chamar nossos parceiros da PGE para falar um pouquinho, né? Porque senão eu me atropelo sempre. Tá? Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Quero desejar boas-vindas a vocês, em nome da Comissão de Racismo Estrutural e Institucional da PGE, em nome do gabinete, em nome do Convento do Carmo. Desejar boas-vindas novamente à minha querida Lu, de novo aqui conosco, para sempre nos abrilhantar e nos trazer novas aprendizagens nessa tarde. Espero que vocês curtem bastante, aproveitem bastante. Lu é maravilhosa, implacável no que sempre vem trazer para a gente, né? Pontual ali, que mexe em muitas coisinhas, sentimentos. Chamar minha colega aqui também de comissão, Priscila, para falar um pouquinho com vocês também. Sejam todos bem-vindos! Boa tarde, gente. Eu sou a Priscila, da Comissão de Combate ao Racismo Estrutural e Institucional daqui da PGE. Quero desejar boa-vinda a todos vocês e que vocês aproveitem a oportunidade de falar de arte e protagonismo negro. Então, sintam, vivam e reflitam que a arte também move a nossa existência. E é isso, gente. Aproveitem a tarde e que seja, de fato, uma experiência bem positiva na vida de vocês. Bom, pessoal, então vou apresentar aqui a nossa convidada de hoje. Ela é a 2ª vez que ela está com a gente aqui na PGE, o que para mim é um prazer, né? Porque, além de incrível, ela é minha amiga, né? O orgulho da pessoa. Então, pedagoga, escritora afrofuturista, tá? Ela é exemplo, não, é a primeira mulher negra a escrever sobre o afrofuturismo no Brasil, tá? Então é referência, né? Vou deixar que ela fale um pouquinho mais sobre os trabalhos dela, sobre o que ela vem fazendo. Então, apresento a vocês Lua Nzala. Boa tarde, gente. Peraí, deixa eu só ligar aqui, que não, eu trouxe esse negócio, eu vou ligar. Não quero nem saber. Cadê? Tá aparecendo. Com essa luz toda não dá para ver muito não, mas vai ficar assim. Tá bom, né, gente? Ficou bonitinho. Eu queria comprar o maior, mas o dinheiro não deixou, então deixei lá. Prazer, meu nome é Lua Nzala, mas meu nome de batismo é Luciene. Eu sou de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Me formei em pedagogia. Estou, no momento, fazendo mestrado em letras na PUC. Vou aproveitar para dizer que eu tirei o 1º lugar, depois de muitos anos longe da universidade, né? E é óbvio que o meu tema de pesquisa são literaturas afrofuturistas. Então, eu não trouxe PowerPoint, eu quero conversar com vocês sobre o que é essa literatura, contar causas afrofuturistas, porque eu acho que isso faz diferença para a gente pensar essa ideia do afrofuturismo. E depois do nosso encontro aqui hoje, eu espero que vocês depois visitem as minhas redes sociais, as de colegas que eu comento lá, e que vocês leiam também as histórias que estão escritas lá
incluindo o livro Sankofia, que foi o meu segundo livro, que é um livro de contos afrofuturistas, que está disponível na internet, então vocês podem ler em PDF, quem tiver e-book joga lá no Amazon, no etc. E espero que vocês gostem, já adianto aqui que vocês vão ter uma boa leitura. Tá? Esse aqui é o meu livro Em Verdade. A minha história com a literatura começou em 2015, só que a minha história com o pensamento que construiu o afrofuturismo começou muito antes. Começou lá quando eu me envolvi com movimentos sociais, movimento de pré-vestibular comunitário, lá início da década de 2000, e de lá para cá eu vim construindo essa caminhada na baixada de trem, de metrô, trabalhando em mercado, loja, toda essa experiência aí, tudo que eu vejo no cotidiano, tudo que eu vivo, faz parte também da ideia do que é esse pensamento afrofuturista que eu trago a partir desse meu lugar, que é da Baixada Fluminense. Então, o que eu quero contar para vocês é que essa minha primeira história, ela foi escrita depois que eu fui na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Eu fui lá para achar histórias, descobrir alguma coisa para ler, e eu saí de lá sem nada, não saí de lá sem livro. 2015 não é tanto tempo assim, mas não tinha BRT. Então parece que é uma outra vida, né? Então eu não achei, e aí eu saí de lá com aquela ideia, eu vou escrever, eu quero escrever, eu preciso escrever alguma coisa, e foi aí que surgiu a duologia Brasil 2408. Esse aqui é o primeiro livro Em Verdade, que a gente vai sortear. O segundo livro foi o Revolução, que eu lancei no ano seguinte, que foi quando eu descobri que eu era a primeira autora negra, mesmo com afrofuturismo, sem afrofuturismo, a escrever uma história com uma mulher negra protagonista na história da literatura nacional. Então, isso foi assim uma coisa que eu fiquei imaginando. Caramba, a gente ainda está cheio de primeiros lugares, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, na Sônia Guimarães, a primeira física também foi ontem, praticamente. Então, eu comecei essa trajetória aí com o afrofuturismo. Mas o que é o afrofuturismo? Ele é um movimento que ele inicia... Ele é muito mais um movimento de escrever ficção, essa ficção que a gente chama de especulativa negra, afrofuturista, muito mais na diáspora. E aí, o que eu chamo de diáspora? Diáspora são os países fora de África, onde nós temos populações negras. E o Brasil ele tem um pouco mais de adiantamento nesse movimento de literatura afrofuturista, porque a gente descobriu um pouquinho antes de alguns países na América Latina, e até agora eu achei poucos colegas ainda, mas é um movimento sem volta da gente escrevendo ficção a partir desses lugares que nós estamos. E usando todo o legado de história que nós temos também, para o bem e para o mal. Então, a gente vai falar de escravidão, a gente vai falar de racismo, a gente vai rir, a gente vai usar a feira, a gente vai usar o sacolão, a gente vai usar a loja, a gente vai usar o CIEP, a gente vai usar a escola pública. Todo o espaço que a gente circula vão ser espaços de contar história. Até aquele armarinho da tua rua. Então, o afrofuturismo, o que ele faz? Ele é um movimento, principalmente nas artes, da gente construir histórias especulativas, ou ter uma noção. O que é essa ideia de especular? O que seria especular pessoas negras no futuro? Mas como é que a gente especula a ideia de pessoas negras no futuro, dentro do afrofuturismo? A partir do momento que elas sabem quem são. De que elas sabem o que elas podem fazer, quando elas lidam melhor com a sua própria história, com a sua cultura, com a sua moda, né? São possibilidades que vão fazendo parte da nossa realidade. Até mesmo com o nosso cabelo, né? Se você dissesse para a Luciene, de 20 anos atrás, que ela ia fazer dread, ela ia ter um treco, porque ela usava bobs. Então, você imagina, isso aí já é uma ideia de futuro de uma outra Luan Zayla. E aí a mulher está aqui hoje, Luan Zayla, falando, sacudindo a mão, né? É outra pessoa. Então, isso aí é a experiência de pessoas negras de se tornar-se negro. Né? Dessa experiência da gente descobrir o que a gente está fazendo aqui,
descobrir locais dentro do Rio de Janeiro que a gente não conhece. Por exemplo, Pequena África. A gente não conhece a história da Pequena África. Dá para contar história divertida com a Pequena África. Dá para contar histórias com lugares de São Gonçalo, lugares de Nova Iguaçu, Nova Era, Caxambi. Outro dia eu ouvi um nome, Curicica. Um monte de lugar. Higienópolis. E Heliópolis é de São Paulo. Então, o que não falta são possibilidades. E possibilidades que às vezes a gente nem imagina. A gente nem imagina que, às vezes, aquela pessoa que está lá em casa, que, no caso, empregada doméstica, assessorista, ou que trabalha em vários outros locais, são pessoas que podem ser histórias de protagonismo dentro da literatura futurista. Então, a gente sempre traz essas pessoas que nunca puderam ser protagonistas de histórias e contar histórias também para esse espaço. Então, por exemplo, no Sankofia, você vai achar astronauta, você vai achar a empregada doméstica, você vai achar estudante, você vai achar criança, você vai achar pessoas mais velhas. Então, é um mundo de possibilidade de histórias. Mas o que significa ainda essa ideia de histórias? É aí que eu vou chegar. A ideia da ficção especulativa dentro do afrofuturismo, a gente ainda trabalha com os nomes que a gente conhece agora em relação ao que é esses gêneros especulativos. Quais são esses gêneros? Aqueles que vocês já ouviram falar: fantasia, horror, magia, sobrenatural. E na ficção especulativa, isso aí vai estar tudo junto e misturado. E aí a gente dá uma roupagem que é nossa mesmo, e a gente conta novas possibilidades, até mesmo para movimentar toda a ideia que outras pessoas também não negras possam escrever de literaturas especulativas. Porque é muito louco. Às vezes você lê uma literatura especulativa no Brasil e o cara se chama John. Cara, por que o maluco se chama John? Sabe? Por que você pode falar na ficção especulativa? Caramba, o maluco está vindo ali do espaço. Sabe? Então, essas são as noções diferenciadas que a gente vai trazendo para a literatura. E esse lugar que eu construí hoje, enquanto mulher negra afrofuturista, que é uma pessoa, de certa forma, com referência, eu não vou negar não, tá, gente? Eu não fui para Harvard só porque eu era muito lindinha, não. Eu fui porque eu era escritora futurista, tá? Então, eu gosto de contar isso para vocês. Eu vou para Belém. Eu vou estar na Bienal de São Paulo, do Livro de São Paulo, não só pela minha beleza, mas porque eu sou escritora futurista, tá bom? Então, eu quero que... Então, eu gosto de contar dessas possibilidades. Já fui para o Chile, já conversei com pessoas, já participei de evento. Eu participei agora de um último evento online de ficção científica internacional que aconteceu na Estônia. Então, você vê como é que é esse negócio, né? Ele leva a gente para lugares que a gente nem imaginava. Uma hora você abre a porta, abre o e-mail e está lá. Pá. E mais uma coisa que eu não contei. Eu sou uma das pessoas que faz parte do júri do Prêmio São Paulo de Literatura. Quem conhece o Prêmio São Paulo de Literatura... E aquele negócio, eu não conheço ninguém lá, gente. Então, tipo assim, alguém leu meu livro, me ouviu falar e me trouxe para lá, viu? Não foi conchavo. Então, eu gosto de contar essas coisas para vocês verem como é que são essas possibilidades, né? Como é que, às vezes, coisas que a gente nem imagina nos levam muito longe. Porque, realmente, eu nunca pensei em mexer com literatura. Porque eu não era uma pessoa que lia, eu não tinha acesso. Então, vocês estão olhando para uma mulher de 46 anos. Na minha época, a Baixada não tinha todo esse acesso à literatura. E aí você construir um outro lugar de literatura especulativa, com pessoas negras, e descobrir tudo isso daí, foi um grande aprendizado para mim. Mas o que são histórias afrofuturistas ainda? Vamos começar com alguma história afrofuturista? Então, gente, eu imaginei uma... Já que eu estou agora no mestrado, pensando um pouco na academia também, pensando em vocês que vão estar aí indo para esse lugar, mas poderia acontecer com vocês. Vamos imaginar aqui uma história que eu imaginei quando eu estava aqui andando pela Pequena África, quando eu fiz aqui a visita da Pequena África. Aí vamos dizer que algum de vocês, imagina esse personagem, ele foi fazer uma pesquisa na Pequena África, porque ali, entre as descobertas
que tem ali na pequena África, das pessoas, além da descoberta das pessoas, acabou tendo a descoberta de uma caixa. De uma caixa que não é uma caixa especial, é uma caixa de mantimentos. Tinha lá copos, pratos, o nome de uma pessoa que veio de África, que ela escondeu o nome ali dentro daquela caixa, que foram objetos que ela fez e que ela guardou ali no buraco. Vamos dizer assim. E no meio ali tem um jarro com escritos. E aí alguém foi fazer uma pesquisa. Vamos botar um nome nessa pessoa. A Jaislene foi fazer uma pesquisa. A Jaislene, ela foi fazer essa pesquisa e ela estava com preguiça. Poxa, eu não quero mexer, não sei. Não. E ela começa a mexer ali no material, né? Mexer, ela vê aquele pote lá. Aí, daqui a pouco, ela não fica aquele negócio, poxa, eu não queria fazer pesquisa, coisa antiga, não sei o quê, está com preguiça. E aí a Jaislene vira de costas, está mexendo ali nos papéis. Quando ela vira de novo, cadê o jarro? Cadê o jarro, gente? Cadê o jarro que a Jaislene não poderia deixar sumir porque aquilo é um patrimônio? A Jaislene vai perder a bolsa dela porque alguém vai acreditar que ela quebrou o jarro, escondeu os cacos. O que ela vai fazer agora? O que ela vai fazer? E ela, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Chama todo mundo, chama Buda, chama Xalá, alguém me ajuda, universo, vou seguir. E ela está lá, está mexendo em tudo, não acha. Daqui a pouco ela ouve um barulho. Jaislene! Que isso? O barulho está vindo lá de fora da porta. Jaislene! Aí a Jaislene... que negócio é esse, gente? Ninguém me chamando. Ela abre a porta, ela olha assim, o que está acontecendo? E aí ela vê, e aí de repente, o que era dia vira noite, dentro do ambiente, noite. Só que no meio dessa noite tem duas sombras. Tem uma sombra de uma pessoa e do lado a sombra de um caramelo. E aí ela fica, olha para a sombra, vem saindo devagarinho, olha assim, e tem uma mulher lá, no topo da escada. E a mulher está com um jarro. E aí quando ela vê, meu Deus, o jarro, devolve meu jarro, eu preciso disso, senão eu vou perder minha bolsa, vão achar que eu quebrei, que eu peguei isso aqui. Ela, o jarro é meu. Ela, não, o jarro não é seu. Ela, é meu sim, fui eu que desenhei nele. Fui eu que fiz os outros itens. Eu não quero você mexendo. Aí ela olha assim, minha senhora, me devolve esse jarro para mim. Não vou. E aí ela pega o jarro, ela tem de repente, aqui se dá um clarão, meio, parece que água, um azulado. Ela pega aquele jarro, ela enche aquele jarro de água, bota na cabeça e segura. E ela vai descendo a escada. E a Jaislene está lá no pé da escada olhando assim, misericórdia, Senhor, me ajuda, o que foi isso? Se for minha hora agora, Jesus, me leva sem dor, por favor. E a mulher desce a escada. E o caramelo junto. E aí, quando ela está com o jarro na cabeça, ela pega aquele jarro, tira e joga na Jaislene. A Jaislene, água fria. Que isso? Porque a senhora bolhou, não sei o. E aí, de repente, a Jaislene dá uma balançada, ela sente um negócio esquisito. Daqui a pouco, quando ela cai para frente, que ela cai assim de mão no chão, a Jaislene não tem mais... Ela não é mais jovem, ela é uma senhora. Ela envelheceu 30 anos. Só que ela não percebeu isso ainda. Ela olha só para a mão dela assim, o que aconteceu? E aí vem o caramelo, senta na frente dela. E aí a Jaislene está voltando a si. E aí ela olha a mão assim, não tem dor. Começa a olhar tudo, assim, tá diferente. Ela toca no rosto,
toca no cabelo, não sabe o que está acontecendo, tem um caramelo do lado dela, e quando ela olha ao redor... Ué, onde é que eu vim parar? Que é, ué? Por que está tudo diferente? Eu bati a cabeça, morri, o que aconteceu? Ela não está mais em 2024. Ela está em 1924. E aí aquele caramelo que estava caladinho do lado dela, ele vira assim e diz para ela: esse vai ser o seu castigo de aprendizado. Ela. Você falou comigo? Falou? O caramelo. Falei com você. Meu Deus do céu, agora. Eita, vamos o mundo. Ai, boas vibrações, não fiz nada. Não adianta cantar, cara, eu não sou assombração. Eu vou te seguir no seu castigo. Vou ficar de olho em você. De manhã, você vai ser novamente uma jovem em 2024. Quando cair a noite, você vai ser uma mulher mais velha em 1924. E a sua obrigação é descobrir quem é aquela mulher que te jogou água e por que ela fez isso. E por que você está descobrindo isso agora. E você tem um mês para acontecer isso. E aí começa a história. E aí o que acontece? Jaslene, 30 anos mais velha, em 1924, vai conhecer esta mulher antes dela morrer, porque ela vai morrer de problema de saúde. Ela vai morrer jovem, com uns 38, 39 anos. E você precisa agora, no último mês de vida dela, descobrir por que ela produziu isso e guardou. Se você achou que a sua pesquisa estava ruim agora, você vai descobrir o que a gente vai fazer com você aqui. E aí começa a história. E aí, o que a gente pode imaginar que Jaslene vai fazer? Jaslene vai ter que conhecer aquela mulher. Jaslene vai ter que ganhar a confiança daquela mulher. Vai ter que... Aliás, Jaslene não tem onde dormir. Jaslene vai ter que dar um jeito de se alimentar. No século passado, ela vai passar 12 horas no passado. Todos os dias. Ela vai ter que descobrir o que fazer. E vai ter que descobrir por que aquela mulher fez aqueles objetos. E por que ela enterrou aqueles objetos. Por que ela não deu em algum lugar. Então esse vai ser o mistério da Jaslene. E ela vai viver essa história especulativa, onde ela vai ficar conversando com o caramelo. Deve ser muito interessante ela em 1924, conversando com o cachorro caramelo, coisa que nós em 2024 não fazemos, a não ser que a gente fica com aquela brincadeirinha, né? Missinita, né, mamãe? O que você quer? Você quer o quê? Você quer petisco de frango, de carne? Né? Quem tem cachorro sabe, né? Quem tem cachorro aqui? Então, fica conversando, né? Mas aí você tem um cachorro que não conversa contigo de volta. Apesar de vez em quando ele fazer um ar. Então, isso já é uma brincadeira. O que vai acontecer daí por diante? Vocês podem imaginar. Então, a gente brinca com muitas possibilidades de histórias afuturistas. Eu vou pegar agora uma de Sankofa, que eu acho que vocês vão conhecer mais a ideia. Crianças vermelhas. O que acontece com as crianças vermelhas? As crianças vermelhas são aquelas que têm algum tipo de ascendência africana, de um povo específico que cultuava o cometa Impundulu, em África. E o que vai acontecer? Aqui no Brasil, uma jornalista, ela vai replicar uma notícia que ela leu num site de algum país africano, falando que o cometa Impundulu vai passar de novo. E que a coisa mais estranha que eles viram lá que os povos dogões fizeram foi o quê? Que eles escreveram no chão, bem grande, de um dia para o outro, de madrugada, ninguém sabe como aquilo aconteceu perfeitamente, #Impundulu.
Eles escreveram em todas as possibilidades de línguas que pudessem ler. Em latim, depois algumas línguas que tinham simbologia diferente. E ninguém sabe como eles fizeram isso durante a madrugada. Então aquilo ali vira um assombro, está todo mundo doido, querendo saber o que está acontecendo. Caramba, eu preciso saber o que é esse hashtag Pudulu. E aí todo mundo começa a marcar aquilo no Instagram, em todas as redes aí, e vai procurar. E aí tem um dia para passar o cometa. E eles falam que os jovens podem assistir o cometa sem proteção de visão ocular, porque não vai queimar a visão deles. E aí fica aquela discussão. Pode, não sei o quê. Blá, blá. E aí o que acontece? Chega o dia de passar o cometa. Vocês estão preparados, né? Não está acabando essa hora. Né? Então, criança vermelha de casaco rosa, presta atenção. Estou contando sua história. O que acontece? O cometa passa e o pessoal está lá olhando para o cometa. Os jovens estão lá olhando para o cometa. O cometa passou. E aí eles sentem aquela fisgada na vista, né? E aquilo balança e eles... Que é isso que está acontecendo? A vista começa a ficar avermelhada, começa a enxergar tudo como se estivesse realmente com um filtro vermelho na vista, né? E aí o pessoal dá aquela balançada e pá, cai no chão. Aí todos os jovens que foram afetados, não muitos, mas alguns foram afetados. O que acontece? Eles vão parar na UPA, né? Vou botar na UPA, porque vocês não vão parar no Copadó, vocês vão para a UPA. Então, o que acontece? Eles vão parar na UPA, fica lá no sorinho, porque ninguém sabe o que vocês têm, né? Vou deixar lá um tempinho, para ver se não dá nada. E aí vocês acordam 1 hora depois. Aí acorda, né? Pô, a vista está ardida, aquele avermelhado diminuiu para caramba. Aí o pessoal olha, deve ter sido, sei lá, uma virose cósmica, né? Porque tudo que você tem agora é virose, então virou uma virose cósmica, né? Virou uma piada. Então, a pessoa sai da UPA, vai para casa, ela chega em casa, aí ela fala, ai caramba, vou assistir aquela série. Daqui a pouco a TV liga, entra no aplicativo, entra na série. Ela, que isso? Mas, gente, eu não apertei nem o controle ainda, o que está acontecendo? Ela estranhou, mas sei lá, né? O que está acontecendo? Aí daqui a pouco ela fica, caramba, eu precisava ligar para fulana para contar o que aconteceu comigo. O celular destrava, vai nos contatos, liga para fulaninha, para colega, e que foi, Betânia? Você não queria falar comigo? O que você me ligou? Ela fica sem entender. Ela vai para o telefone, atende. Oi. Aí conversa, né? Estranha. Aí desliga o telefone. Aí ela fica pensando, gente, tem alguma coisa esquisita aí. E aí começa a aparecer uns relatos de jovens contando que estão acontecendo coisas estranhas, que eles falam coisas e a televisão liga, o computador liga, o celular liga e está um negócio esquisito. E aí alguém lá naquelas hashtags originais lá de uma última postagem lá em África avisa: crianças vermelhas, vocês foram despertadas. Começa aquele compartilhamento louco. E aí o segundo recado é: crianças vermelhas, vocês foram despertadas. Agora vocês falam com quem antes não falava. E olhos maus temem. Tomem cuidado. Aí você pensa, deixa eu ver se eu entendi. Eu recebi um presente, agora eu sou meio que um super-herói, eu estou conversando com a tecnologia, ela está se mexendo. E de quebra eu também recebo uma ameaça, que agora eu me lasquei, né? É isso que é a minha vida, né? E aí, o que a gente descobre das crianças vermelhas? As crianças vermelhas, elas são capazes de afetar o que vem pela tecnologia, positivamente, ou elas podem impedir o que acontece negativamente pela tecnologia. E aí, o que um jovem, no meio disso aí, descobre? Deixa eu ver quem eu vou usar de personagem.
Deixa eu ver quem eu vou usar de personagem. Pera aí. Se esconder a cara é pior. Deixa eu ver. O coleguinha ali que está pensando que vou apontar para outra pessoa. Qual o seu nome? Oi? Azaf? Caraca, que nome maneiro. O Azaf, né? Azaf. O Azaf está descendo o prédio dele, onde ele mora, ou a rua dele. O Azaf está descendo. E aí ele passa por uma senhora que está vendendo cachorro-quente. Aquele cachorro-quente com azeitona, batata palha, ovo de codorna, né? A pessoa tentou botar uma batata frita ali, mas caiu, né? Tem aquelas rodelinhas de calabresa, né? Aquele bem pesado, né? Patrimônio carioca, né? Aquele negocinho barato não dá pra gente, não. E aí o que acontece? O Azaf, ele compra o cachorro-quente dele, e aí ele está ali e ele percebe naquela senhora uma energia estranha. Ele percebe como se tivessem códigos de internet, né? 0 e 1. Vocês conhecem, né? Que os códigos de internet é aquele 0 e 1, que a gente chamava antigamente de assembler, né? Que era o código de internet. Então, aqueles códigos ali, eles estão avermelhados em volta da senhora que está vendendo o cachorro-quente. E aí ele percebe que aqueles códigos que estão passando ali por ela, passeando por ela, ele olha para aqueles códigos e ele consegue descobrir que aqueles códigos estão vindo do celular dela. É a energia do celular rodeando ela como se fosse uma serpente. E aí ele toma um susto, ele dá um passo para trás, olha aquilo ali, fica olhando. E aí, conforme ele vai olhando, parece que aquilo vai ficando nítido para o Azaf. E aí, o que o Azaf descobre? O Azaf consegue ler aqueles códigos. Ele nem sabia que ele podia, mas ele está enxergando. Ele está vendo que aquela senhora está tomando um golpe pelo WhatsApp. Um golpe que vai acabar com a aposentadoria dela. Ele está vendo aquilo ali acontecendo. E aí o Azaf, ele fica, caramba, eu estou entendendo o código que está acontecendo. Aí o Azaf olha bem para ela, assim, não sabe o que está acontecendo. E aí ele chega perto da senhora e ele fica sem saber o que fazer. Vou, não vou. Aí ele vai e pega a mão da senhora. E ele fica assim, a energia dele é azul. A senhora está bem? E aí ele vê a energia dele indo para o braço dela. E criando uma outra serpente. Uma outra serpente que circula, a serpente vermelha, e vai quebrando ela. E aí o que acontece? O Azaf percebe, naquela tentativa de, pelo menos, apoiar a senhora de algum jeito, ele ia avisar ela que ia estar tomando um golpe, né? Que aquilo que ela estava respondendo no WhatsApp era um golpe, na verdade. O que o Azaf percebe? Ele percebe que naquele momento que ele ia avisar ela, a energia azulada dos códigos dele, apesar dele ser uma criança vermelha, vão quebrando aqueles códigos e atacam o celular. E aí ele vê o celular do bolso dela sendo atacado. E aí começa uma briga de códigos ali no meio da tela, ninguém vê, só ele que está vendo aquilo. Ele está assim, comendo, sabe, fazendo assim. E aí ele percebe, aí ele tem assim, um vislumbre na visão dele. Ele consegue ver os códigos atravessando o celular, ele consegue ver um teclado, ele consegue ver a cara do golpista assim, de relance, ele consegue ver uma rede de base assim, de computadores dando golpe, e a energia do Azaf começa a atacar todas aquelas máquinas. E ele derruba o golpe inteiro. E aí a gente tem o Azaf terminando de comer o cachorro-quente dele, dizendo boa noite para a senhora, e quem atravessa a noite é mais um herói no meio do mundo, que ninguém nunca vai saber que deu um fim num golpe chamado Azaf. E aí, essa história parece interessante?
E se eu contar uma outra, quem aqui tem mercadinho perto de casa? Todo mundo? Pobre. A gente descobre pelo mercadinho perto de casa, né? Não é um zona oeste, não é alguma coisa, né? Então, aí vamos dizer agora, vamos escolher outra pessoa aqui. Quem vai ser agora? Eu disse que se olhar para o lado é pior. Não avisei? Eu avisei. Qual o seu nome? Maria Eduarda. Tem que ser 3. Maria Eduarda, qual é o seu nome? Giovana. Maria Eduarda, Giovana e o nosso amigo aqui. Hã? David. David com E ou com A? Pô, podia ser um David. Mas tudo bem. Então eu tenho aqui Maria Eduarda, Giovana e David. Maria Eduarda, Giovana e David são 3 jovens ED. Vocês sabem o que são ED? Não, com certeza não. ED é uma palavra para pessoas encantadas, pessoas que podem fazer magia. Como é que a sua história começou? Um belo dia, vocês fizeram 15 anos e do nada vocês toparam com uma senhora na rua. E essa senhora, aí ficou naquele negócio, sabe? Não, vamos para lá, para a direita, para a esquerda. E ela não sai da frente. Aí vocês começam, pô, o que está acontecendo? Senhora, precisa passar. Ela, sim, eu sei que você precisa passar. Aí a senhora olha para ele e faz assim. Aí o David, no seu momento, a Maria Eduarda no seu momento, a Giovana no seu momento. Olha, ela fez assim, eu estou vendo a rua. Obrigada. Quando eles dão um passinho para frente, cadê o resto do universo? Maria Eduarda, Giovana e David não estão mais no Rio de Janeiro. Eles estão na biblioteca de Encantados do Mali, em África. E aí eles tomam um susto. Que isso, gente? Realidade virtual? Estou acontecendo alguma coisa? Estou tomando golpe? Pegadinha inovadora? O que é? Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E aí vem pessoas avisar a Maria Eduarda, a Giovana e o David que eles foram escolhidos pelo universo para serem, ele diz, aprendizes de magia a partir do conhecimento em África. E aí David, Giovana e Maria Eduarda começam seus estudos. Eles estão no nível iniciante. Nos primeiros 5 anos são níveis iniciantes, depois 7 anos de nível intermediário e 1 ano de avaliação para que eles possam realmente ser pessoas que fazem magia ED. Então eles podem usar objetos, coisas, junto com símbolos africanos, especialmente os adinkras ou os lusonas. Sabe aquele símbolo sankofa da galinha, que a cabecinha vira para trás? Tem um ali no Sankofia. Depois eu mostro. Símbolos tipo Ankh, que é uma cruzinha egípcia, assim, diferenciada. Esses símbolos são coisas que vocês podem usar. Vocês podem usar cores também, vocês podem usar, às vezes, argila. Então, vocês vão aprender coisas que vão permitir que vocês façam magia. E coisas do cotidiano. Aí tem aquele dia que vocês resolveram, já que vocês são estudantes da mesma turma, né? Os estudantes da América Latina, a turma Brasil, tem lá a turma Brasil, a turma Chile, a turma Venezuela. E aí, David, Giovana e Maria Eduarda, cada um mora no seu bairro, né? Aí o que acontece? O David, obviamente, se atrasou. E aí o pessoal está no celular. Ô, David, vamos embora, David. A gente está atrasado, David. Maria Eduarda está paciente. Giovana já está pronta, sei lá quanto tempo. Mas Giovana está de boa. Giovana, ela só reclama no último instante. Giovana só fala assim, quando eu disser vou embora, eu largo vocês para trás. Né? E aí Giovana e Maria Eduarda está lá. Anda logo, David, anda logo. Ô, baby, já vou. Porque o David esqueceu que ele tinha que comprar o sabão no mercadinho. Aí o David comprou sabão, escreveu num papel
o encantamento, jogou na água, no pote de água, ele pegou o sabão lá que ele comprou no armarinho, aí ele joga dentro da água junto com o papel que está escrito encantamento, aí aquela água com sabão vira uma massinha, ele joga a massinha em cima da cama, puxa um fio de cabelo, bota na massinha, aí a massinha começa. Aí a massinha vai se esticando, e aí o que ela vira? O David. A massinha vai ficar dormindo, e o David, vai meter o pé. Por quê? Porque David, Giovanna e Maria Eduarda resolveram que eles vão fugir. Porque eles querem participar da feira anual de Nabta Praia, que acontece no Egito. Mas por que está sendo em Nabta Praia no Egito? Porque Nabta Praia é o lugar astronômico, um dos lugares astronômicos mais antigos do mundo. Tem 10 mil anos antes de Cristo. Antes da Era Comum, que a gente também fala. E aí, por que nesse lugar? Porque nesse lugar já tinham pedras arredondadas que povos africanos colocaram, que já marcavam os meses, há 10 mil anos atrás. E essas pedras também, por conta da sombra, elas marcavam os meses, por conta do movimento do Sol, rotação. E tem uma treta aí toda de matemática que eu não vou explicar porque eu não sei mesmo, tá? Então, e aí essas bolas também eram capazes de marcar os meses. Você via as horas pela sombra e os meses. Hoje elas não marcam mais porque a gente tem mais de 10 mil anos de diferença. Então, como a gente sabe que o universo se expande, não marca mais do mesmo jeito. Mas ainda assim, tem lá a referência. Não só em Nabta Praia, como em outro lugar da África chamado Namoratunga. Quem depois quiser saber sobre isso, é só olhar na internet. Nabta Praia ou nos meus contos que vocês vão ver também. Está lá. E aí o que acontece? O David finalmente conseguiu fazer a cópia dele. Está lá deitadinha, bonitinha. E aí o David abre o celular dele, que ele estava conversando lá com Maria Eduarda, que está impaciente. E aí tem um aplicativo Dami Dami. Para que serve o aplicativo Dami Dami? O aplicativo Dami Dami, esse Dami Dami é um símbolo adinkra. É um símbolo de 2 largatos atravessados, que significa sabedoria. Inteligência e sabedoria. E aí ele abre o aplicativo dele, que é as mensagens lá da Maria Eduarda e da Giovanna. E aí tem uma opção ali dentro do aplicativo que você liga uma outra internet. Uma internet Einstein-Rosen. O que é uma internet Einstein-Rosen? É uma internet buraco de minhoca. Então, o que o David faz? O David abre essa internet do Dami Dami, conecta lá, sai da Claro, sai da outra lá e conecta a Dami Dami. E quando ele conecta a Dami Dami, ele desce, sai da casa dele disfarçadamente, está todo mundo dormindo, fecha a porta. Por sorte dele, não tem caramelo palatino no quintal. Ele sai bonitinho. E aí ele está vendo a localização da Giovanna e da Maria Eduarda. Elas estão aqui numa bicicleta. Uma bicicleta de 2 lugares. E aí o David chega, ele olha para aquela bicicleta, né, fica meio triste, né, porque ele queria chegar mais maneiro, né, mas não adianta. A bicicleta puxa um 3º lugar e é ali mesmo que ele vai sentar. Ele vai ter que se conformar. A bicicleta de 3 lugares. Tá? Maria Eduarda, por que você está tão séria, Maria Eduarda? Você está indo passear, Maria Eduarda. Muita calma. E aí o que acontece? Maria Eduarda, que está na frente, ela liga o aplicativo dela, Dami Dami, e olha lá onde vai ser a feira de Nabta Praia. E aí o que acontece? Maria Eduarda descobre que eles não podem usar a bicicleta, porque ela é localizável pelo cramástico aonde eles estudam. E ela esqueceu disso. A pessoa que deu o macete para ela fugir de casa, não sei o que, avisa ela no último instante, olha, não usa aquela bicicleta não, porque ela é localizável, eles vão saber que vocês saíram de casa. Aí ela, putz, deu ruim. E aí o que ela faz? Todo mundo desce da bicicleta,
dá 3 tapas na bicicleta, pá, 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 e aí a bicicleta encolhe e vira uma bolsinha. Vira uma sacolinha, a pessoa atravessa aqui no peito e ela vai aqui, que nem uma sacolinha, bem pequenininha assim, como se fosse uma bicicletinha de brinquedo. Vai guardadinha. Aí o que acontece? Eles ligam de novo o dame-dame e tem que achar um portal. Eu preciso achar um portal. Aí começa a girar lá, procurando o portal, o negócio, a setinha está lá. Tchum, tchum, tchum. Só que, como está no Brasil e parece um pouco aquele aplicativo com W, ele está localizando mal. Mas você consegue achar a rua. E aí tem um salão lá. Um salão de manicure aqui, assim, barbeiro, isso aqui. E aí vocês param na porta, aí o David conhece a moça que está lá dentro, né, David? Né? Ela faz a unha da sua mãe, aí você está lá olhando. Aí ela olha para fora e faz assim, ei, David! Aí você, boa noite. E agora, o que a gente faz? Você vira para a Giovana. O que a gente faz agora, Giovana? Como é que a gente vai passar aí? A mulher está cortada ainda, Giovana. Giovana, calma, vai ter um jeito, calma. Tem que esperar o momento certo. Aí o aplicativo está mostrando. A porta do salão é aonde eles têm que ir. E aí está Maria Eduarda. Já sei o que eu vou fazer. Aí a Maria Eduarda... A Maria Eduarda começa a apontar um negócio assim, né? Aí a mulher... O que ela está apontando? Aí ela vai lá, né, olhar o que ela está apontando na salinha, em algum canto. Ela está lá olhando, procurando. O que foi que essa menina viu? Daqui a pouco ela só ouve um barulho na porta. Pá! Aí a mulher do salão olha. Ué, cadê as crianças? Cadê as crianças que estavam aqui? O David sumiu, a Giovana sumiu e a Maria Eduarda sumiu. Por quê? Porque eles só precisavam distrair a senhora do salão para usar a porta para atravessar para o outro lado do país, do mundo. Então, eles seguraram a porta, atravessaram rapidinho, correndo, e foram parar em Napa da Praia. E o que aconteceu em Napa da Praia? Eles foram lá, fizeram as suas comprinhas, não podem ser compras mágicas, porque senão vocês vão tomar suspensão, só podem comprar objetos normais. Então, a Maria Eduarda comprou um escudo azul, de uma máscara azulada, com índigo, tipo jeans, parecido com jeans, que serve para afastar energias negativas. A Giovana, ela comprou um símbolo do dame-dame, que são os largatinhos atravessados, porque ela vai ter aula de manipulação de objetos metálicos, que podem mudar de formato. E o David comprou lá um pergaminho com caneta, porque ele vai participar de um concurso no curso dele, e aí ele precisa escrever, fazer umas anotações, ele quer fazer um negócio bem diferente. E aí todos eles voltam para os seus cotidianos. O David está lá no seu estudo, fazendo as coisas, não sei o quê. Daqui a pouco, o que acontece? O David começa a escrever uma história. Do nada, cresceu uma árvore aqui no jardim de onde eu estou estudando, e essa árvore é estranha, porque ela tem ganchos, ela parece bonita, com flores, mas aí começam a sair ganchos, e dessa árvore sai um tocoloche. O que é um tocoloche? Tocoloche é um mini canibal. Ele é um bichinho atacado assim, meio sapo, meio peludo, de garrinhas, tem uns olhos alaranjados, né, meio cortados aqui, como se fosse réptil. E aí o David está lá escrevendo a sua história de terror, né? E está de boa, escrevendo a história de terror dele. Aí ele escreve que tem uma névoa, né, para poder dar um terrorzinho maior. E aí, do nada, o David também escreve que um balão passou, empurrou um carro, levantou uma moto, jogou em cima da fiação e apagou o bairro. Só que, na verdade, isso aconteceu ontem de verdade, tá, gente? Não foi ficção, não. Então, às vezes, a nossa realidade é meio louca também. Imagina, você imaginar que um balão empurra um carro, carrega uma moto e joga ali em cima da fiação elétrica. Né? Aí você escreve um negócio dele até mentiroso. Então, eu posso inventar o que eu quiser. Então, você já sabe que a realidade é essa. Muito louca. E aí, o que acontece? A história do David começa a se tornar realidade. Começa o nevoeiro.
Começa um nevoeiro. Ele ouve um barulho lá fora, estrondando o chão, como se estivesse quebrando o chão. Aí todo mundo corre para olhar no janelão. Aí olham no janelão, tem uma árvore crescendo. Olha o David, que é isso? A árvore cresce, mostra flores bonitas e desce o gancho. Aí o David, deu ruim. Agora deu ruim porque eu sei que é isso. Ó, o David, deu ruim. Eu comprei um objeto mágico. E agora? Cara, isso aqui não estaria acontecendo se não fosse objeto mágico. O que eu vou fazer na minha vida agora? Eu vou ficar de suspensão um período inteiro. Alguma coisa vai acontecer na minha vida. Eu não sei o que vai acontecer. Eu já estou me lascando. Fugir de casa. Vão descobrir tudo. E aí o David pensa, e aí ele vai e avisa, Giovanna e Maria Eduarda, olha só, deu ruim aqui, eu escrevi uma história aqui num pergaminho, apareceu um tocoloche, e ele é canibal. Vai ter alguma coisa, gente. Aí Giovanna lê aquilo lá no meio da aula dela, Maria Eduarda lê aqui no meio da aula dela, e a Maria Eduarda, por Inhotep, por que você fez isso? Por Sekhmet. Como você pode comprar um objeto mágico? E aí ele fala, eu não comprei de propósito, eu não sabia que era. Ela, caraca, e agora? E aí ela vai, avisa a Giovanna, troca mensagens, elas vão ligar o aplicativo Dame Dame, e nisso eles vão parar na escola do David. Para poder resolver o problema. E aí o que acontece? Os três vão ter que usar o que eles conhecem, e usar os objetos que eles têm para construir uma forma de dar fim no tocoloche. Eles vão ter que mandar o tocoloche de volta para onde ele estava, vão ter que descobrir uma forma de desfazer aquela história. A melhor forma de desfazer aquela história é usando o pergaminho que está com o David. O problema é que o David começou a ser perseguido pelo bicho e ele esqueceu o pergaminho na sala. E agora vocês vão ter que ajudar o David, ou vocês vão ter que ir na sala para pegar o pergaminho e dar fim nesse negócio. Mas aí eu vou deixar para vocês ficarem imaginando como é que vocês vão fazer isso. Certo? Então, gente, o afrofuturismo, a literatura afrofuturista, o que ela mais gosta é criar essas brincadeiras. Sabe, pegar elementos de mitologia, lenda urbana. O tocoloche ele é uma lenda urbana. Ele ainda é usado em alguns países africanos. Não é diferente, por exemplo, de lendas urbanas do tipo o táxi. Tem lenda urbana de táxi. Tem lenda urbana da mulher de salto, né, do salto vermelho. Tem várias outras lendas urbanas que a gente vai ouvindo por aí. Tem a do banheiro. Algumas podem ser assustadoras, outras podem ser engraçadas, né? Por exemplo, tem uma lenda de banheiro, de uma mulher no banheiro, que ela morreu no banheiro, o banheiro foi atacado, e aí ela morreu no banheiro, e aí toda vez que um cara entra no banheiro, se ela sentiu o perfume que era parecido com o do namorado dela, ela vai lá e começa a contar o cabelo dele. E aí ele fica assombrado até ela conseguir acabar de contar os fios de cabelo da cabeça dele. Isso aí é da história coreana. Olha que já é uma comédia. Imagine, você vai no banheiro do escritório, a mulher sente o perfume do ex dela lá de um século atrás. E aí o que acontece? O cara sai do escritório, lá na sala do escritório dele, com aquela sensação estranha na cabeça, ele nem consegue descobrir que tem uma mulher contando os fios de cabelo dele. Né? Imagina, ele vai passar a semana assombrado. Ele só vai descobrir isso no dia de lua cheia, quando ele olhar para o espelho e vai ver a mulher lá contando o cabelo dele. Hã? Isso, está contando os fios de cabelo dele. Ele só vai sentir que tem alguma coisa incomodando. E aquilo vai perturbar ele durante a semana toda. Só no dia da lua cheia é que ele vai conseguir ver ela sentada no ombro dele contando os cabelos. Ela está lá de cócora, lá, puxando o fio do cabelo dele.
1, 2, 3, 1001, 6002. Então, imagina a perturbação do coitado. Então, a gente vai brincando com essas possibilidades. A gente não só vai contando... no caso, quando eu falo de histórias afrofuturistas, eu falo de histórias que misturam mitologia africana, lendas africanas, cultura. E a gente também tem também aquelas histórias que são só especulativas. Por exemplo, a história de lenda urbana no banheiro. É uma história só especulativa. Mas, ao mesmo tempo que é uma história só especulativa, quantas vezes a gente conseguiu ler histórias que falassem mais do nosso cotidiano? Quem aqui já teve chance de ler histórias assim? Que falassem mais dos nossos cotidianos? Pois é. E aí eu pergunto, por que não tem, gente? Será que vocês imaginam por que não tem? Eu vou contar então por que não tem. A gente não tem essas histórias mais cotidianas que poderiam brincar com as coisas que acontecem na nossa vida, porque não somos nós que estamos contando essas histórias. E elas não estão sendo escritas. E as poucas pessoas que estão escrevendo algumas histórias, não todas, algumas teve uma mudança aí, a história especulativa ela ainda não é um gênero que as pessoas escrevem tanto. Às vezes, quando as pessoas escrevem, elas escrevem inspiradas em dragões, elfos. Elas usam muito a história europeia, que não combina com a realidade do Brasil, que poderia ser tantas outras coisas, né? Então, fica aquela história que, às vezes, a gente acha distante, que faz a gente não gostar das possibilidades de contar a história. Então... não só a literatura afrofuturista, mas a literatura especulativa, de um modo geral, que começou a ser escrita agora, ela quer contar histórias onde a gente se reconheça, onde a gente possa ver outras coisas acontecendo, né? Então, isso aí é a ideia geral das histórias que a gente tem em relação ao que a gente imagina de literatura futurista e literatura especulativa. E essas histórias não precisam ser só no cotidiano, elas podem sim passar no espaço. Quer ver? Eu tenho um conto chamado Experimento Número T. Sabe onde ele se passa? Numa agência espacial de cooperação América Latina-África. É uma outra estação espacial. Não é a ISS, é a AOAF. Né? América Latina, África. Então, a sigla junto da AOAF. E aí, nessa estação espacial, você tem astronautas latinos, astronautas de países africanos. Só isso aí já dá quantos países? Uns 80. Né? E aí o que acontece? O pessoal está lá sentadinho, bonitinho. Deixa eu escolher agora aqui os 2 astronautas. Quem vão ser os meus astronautas dessa vez? Qual o seu nome? Giovana? Eita, Giovanas. Giovana, deixa eu ver quem mais aqui. Dessa vez eu vou pegar desse lado daqui. Vou pegar 2 astronautas. Qual é o seu nome? Raquel? Giovana e Raquel. Giovana e Raquel estão lá, sentadas na cabine da estação espacial. E aí elas estão verificando as pesquisas. Né? E aí tem lá um negócio chamado Experimento Número T. Aí a Giovana lê aquilo ali. Ô Raquel, o que é isso aqui? Experimento número T? A gente não tem número T. A gente tem número 885, 2 não sei o quê. O pessoal inventa número, bota letra. Mas número T? Não tem isso. Aí a Raquel responde, não sei, vamos ter que ligar. Comando ao Space. Por favor, responda... Estamos com uma dúvida aqui. Tem um experimento chamado número T.
Vocês podem, por favor, confirmar se esse experimento faz parte da nossa lista? É uma nova identificação? Atenção, comando espacial AUAF. Não temos nenhuma identificação de experimento número T. Vocês têm certeza que esse experimento existe? Pode ter sido um erro de planilha, alguém digitou alguma coisa errada. Aí a Raquel responde: não, esse experimento ele veio para cá. Tem uma caixa aqui com esse experimento número T. Aí o pessoal lá da Terra responde: Raquel e Giovana, nós não temos esse experimento. Essa caixa é suspeita. Vocês vão ter que verificar. Aí Giovana e Raquel pensam: que legal, né? A gente vai abrir uma caixa que a gente não sabe o que tem no meio do espaço, né? A gente está dentro de um tubo pressurizado para a direita e para a esquerda, né? No vácuo. Vamos abrir uma caixa estranha. Aí vão lá, Giovana e Raquel abrir a caixa. E elas estão com comando de terra no ouvido delas. Estamos aqui monitorando vocês pelas câmeras da estação. Aí vai lá elas, né? Porque a gravidade está ligada. Aí elas vão, né? Vai nadando, segurando nos negócios. E aí elas chegam lá na caixa, pousam, né? Se seguram. Aí dá uma verificada lá com o equipamento. Não parece ter explosivo, não está verificando nada lá no raio-x, não sei o quê. Aí Raquel e Giovana abrem a caixa. Quando elas abrem a caixa, o que elas olham dentro? Tem um boneco. Tem um bonequinho desse tamaninho assim, de pelucinha, com uma carinha meio Lilo Stitch. Aliás, Lilo Stitch não, era só o Lilo, né? E aí, tem um bonequinho meio Lilo, marronzinho, só que ele tem um zoinho zangado, né? Um zoinho zangado e uns dentinhos. Aí a Raquel olha assim: comando de terra, vocês estão brincando comigo? Que piche é esse aqui? Vocês mandaram o boneco aqui pra cima, vocês não tem mais o que fazer, não? Aí o pessoal, ela vai, abre a caixa, vira pra câmera, aí tá lá, olhando. Não, gente, nós não mandamos isso, não. Que isso? A gente vai mandar uma caixa desse tamanho com um boneco dentro. Aí a Raquel olha: poxa, tem um boneco aqui, gente. Alguém pode dizer o que está acontecendo? Espera aí, vamos verificar aqui com alguém, se alguém sabe o que é isso. Vou tirar uma foto lá, aí mostra para todo o comando. Gente, quem mandou essa porcaria lá para o espaço? Aí Raquel vai pegar o bonequinho. Quando ela vai pegar o bonequinho, ela aí, que isso, gente? Aí quando ela olha assim, aí, ué, gente, esse negócio me mordeu? Tem uma marca de dente aqui na minha mão. Ô, gente, que é isso? Aí no rádio ela vai e mostra a mão assim para a câmera, não tem uns marcas de dente aqui assim. Ele mordeu quando eu fui pegar. Não é possível. Será que tem alfinete, alguma coisa aqui nesse negócio? Não sei o que é. Aí Giovana, gente, vocês estão olhando aí o que está acontecendo? Aí o comando de terra. Aí um dos senhores lá fala: Giovana e Raquel, fecha essa caixa agora. E não mexa nesse boneco. Aí o seu Zé, né? Seu Zé Espacial, vamos chamar assim, é o apelido dele. Né? Quando ninguém está vendo, ele gosta de ser chamado de seu Zé Espacial. Aí o seu Zé Espacial: vocês não podem mexer nesse boneco. Não pode. Aí a Raquel: seu Zé Space. Vamos botar Zé Space, fica mais maneiro, né? Então, Zé Space, olha só. Eu já mexi. Furou meu dedo aqui. Isso não é furo, ele te mordeu. Aí ela olha: mas é um boneco, não morde. Ele mordeu sim. Isso aí é da época que eu era criança. Esse bonequinho aí, ele é um perturbador. Quando você faz um bonequinho desse, que você não gosta de alguém, não gosta de alguma coisa, e ele tem contato com sangue
da pessoa que encosta nele, ele vai ficar perturbando até conseguir destruir alguma coisa. Ele dura 12 horas de perturbação. Ele destrói tudo, ele desmancha as suas coisas, ele empurra as suas coisas no chão. Elas olham assim, uma para a cara da outra, né? Com aquela vontade de rir, do seu Zé Space, né? O Zé Space está doido. Aqui não, senhor. Você é um boneco. E, tá bom, então, eu vou fechar a caixa. Aí, Raquel, vou fechar a caixa, eu vou fechar. Ué, gente. O boneco não está aqui. Comando de terra. Aí o seu Zé, como assim não está aí? O boneco não está aqui. Estava aqui. Ele estava até presinho nas cordinhas aqui. Estava flutuando, mas não saía da caixa. E como é que está a corda? Ela foi desamarrada? Aí a Giovana... como assim foi desamarrada? A Giovana vai lá, mexe, olha na caixa, a cordinha. Ela vê a corda desfiada. Ela pensa, fica assim, né? Digo, não digo, né? Porque ela não estudou astronomia para isso, né? Pô. E ela pensa... Então, gente, eu acho, não sei... Então, pelo tipo de corda, ele mordeu. Parece que foi ruído. Aí ele fala, então quer dizer que o bicho, agora ele tem uma gota de sangue de vocês e ele já escapou. Ela, mas é um boneco, ele deve estar se flutuando, aí não é um boneco, ele é uma lenda urbana, alguém mandou isso por aí porque queria que a nossa missão desse problema. E aí daqui a pouco elas ouvem um barulho. Alguém desamarrou a rede dos objetos lá de verificação. Está tudo voando. E o que vai acontecer agora com Giovana e Raquel? Giovana e Raquel estão numa história de terror. Porque o nosso bichinho espacial cresceu. Ele se tornou um bichinho de 0,5 metro. Ele vai bagunçar a estação espacial e vai perseguir vocês. E a primeira coisa que ele faz é apagar a luz, porque fica mais divertido perturbar os outros na escura, né? E aí ele vai começar a perseguir vocês na estação. E vocês vão ter que esperar, vocês vão ter que dar um jeito de se esconder dele pelas próximas 12 horas. E, ao mesmo tempo, vocês precisam proteger a estação espacial. Para que ele não destrua a estação espacial. Porque ele não tem problema de se desfazer no espaço. Ele é uma criatura. Ele foi chamado por alguém, virou um objeto ali, e ele vai perturbar. Se acontecer alguma coisa na estação espacial, quem morre são vocês. Não é ele. Ele é uma criatura. Ele vai se desfazer e vai ter cumprido a obrigação dele. Então, agora vocês é que vão lidar com esse bicho, que está dentro da estação espacial. E o que ele gosta de fazer também, um dos poderes do bichinho, que vocês vão descobrir no meio do caminho, que ele gosta de virar coisas que vocês têm medo. Então, em algum momento, ele vai virar essa coisa e vai atrás de vocês. Boa sorte, tá? Porque eu não estou na estação espacial, se virem. Fiquem aí imaginando o que vocês vão fazer para se livrar dessa lenda cotidiana aí que o pessoal tacou dentro da estação espacial. Mas sabe qual é a ideia que a pessoa teve quando fez isso? Ela queria saber se as pessoas, quando vão para o espaço, se elas levam as suas crenças e as suas superstições juntos. E aí vocês vão ter que descobrir aí no meio dessas coisas o que vocês vão fazer para sobreviver pelas próximas 12 horas, que é quando chega a próxima nave espacial, a próxima... Próxima espacial não, o próximo mob da estação espacial. Vocês têm que manter a estação segura até lá,
Porque esse mob espacial é onde está o alimento e é o momento mais crítico da estação espacial, porque você tem uma acoplação de pressão. Você tá o mob vem no espaço, né, com o foguete, e aí ele chega para ser acoplado e vocês vão ter que ajudar a fazer isso. Então, vocês vão ter que descobrir como vocês vão fazer isso e proteger a estação espacial. Tá? Larguei na mão, saí correndo. Então, gente, as possibilidades que a gente tem em relação ao futurismo, a literatura futurista e a literatura especulativa de um modo geral são essas. A gente pode criar histórias, a gente pode criar ideias diferentes. Quer ver? Deixa eu dar aqui mais um exemplo antes de vocês poderem fazer, de repente, algumas perguntas que vocês possam estar imaginando aí. Quem tem um ditado aí? Alguma frase aí de ditado? Alguém tem uma frase aí nova, ditado, alguma frase, alguma coisa que vocês costumam dizer? Alguém tem? Quem tem aí alguma? Não precisa falar no microfone, não. Esse aí é bom. Só esse? Ninguém mais? Cadê? Esse aí é bom. Já temos 2 aqui. Água mole em pedra dura, antes baixa até que fura. E o seu é melhor 1 na mão do que 2 voando. Então, já são 2 histórias aí. Vamos ver se eu consigo combinar isso aí numa história só. Espera aí, qual é o seu nome? Ruane. E o seu? Ludmila? Ruane e Ludmila. Ruane e Ludmila já são colegas de escola. Já está de boas. Então, o que acontece? Ruane e Ludmila estão lá, sentadinhas, assistindo a aula. E aí começa uma história na internet de pessoal entrar no desafio. Desafio do ditado. E aí Ruane vai lá e escreve #ditado, mais vale 1 na mão do que 2 voando. E Ludmila vai lá e escreve água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Ela escreve lá no comentário do desafio. O que elas não sabem é que esse post foi feito por um colega da Maria Eduarda, lá do CRAM Mágico do Mali. Ele é um estudante iniciante e ele foi testar, fazer acontecer coisas que as pessoas escrevem, desde que não sejam, que não firam elas, coisas assim que perturbem um pouquinho, mas dá certo. E aí o colega da Maria Eduarda escreveu essa postagem, só que ele não é bom ainda de fazer magia. E aí o post dele tem um probleminha. Era para aquelas ditados ali serem apenas um efeito rápido de alguma coisa que as pessoas pudessem ouvir ou acontecer. Só que ele errou a mão na hora de escrever lá o ditado, na hora de escrever lá a postagem, junto com o encantamento. E, infelizmente, quem respondeu os primeiros comentários, vai dar ruim, vai se lascar. Porque o efeito do encantamento vai pegar os primeiros comentários, antes de ter aquele ápice queda. Aí o que acontece? Ruane e Ludmila vem a frase se escrever na carteira delas. Antes vale mais na mão do que 2 voando. Elas estranham assim. A Ludmila vê. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aquilo brilha na cadeira delas assim, escrito, puf, apagou. Ela pensa assim, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, não estou vendo coisa direito, não. Elas deixam para lá. Daqui a pouco, bate na porta da sala delas, e aí entram 2 alunas novas.
Lady Lane e Lady Laura. Lady Lane e Lady Laura são as novas alunas da turma. E aí o que elas fazem? Sentam perto. A Lady Lane senta perto da Rouani e a Lady Laura senta perto da Ludmilla. E aí o que acontece? Elas estão aí, a Lady Lane e Lady Laura, elas olham assim por trás das duas e fazem assim, ó. As sobrancelhinhas delas se mexendo. É agora. E aí elas estão sentadinhas lá. E aí no dia, a aula acontece, tá tudo bem. Lady Rouani tinha uma garota lá que ela não gostava. Ludmilla tinha uma garota lá que ela não gostava. No dia seguinte, as garotas vão para a aula, mas somem no intervalo. E aí, todo mundo perguntando, gente, vocês viram as fulanas? Não sei o quê, elas estavam na aula, não estou vendo. As câmeras não mostraram elas saindo. O que aconteceu? Aí vem Lady Lane, que senta do lado da Rouani. Lady Laura senta do lado de Ludmilla. E elas fazem assim. E aí? Tranquilo? Gostaram? Gostaram da que a gente fez? Gostaram? Aí a Lady Laura. Então, Lud, amiga. Então, você gostou? Gostou da que a gente fez? Eu e minha irmã, pode falar, a gente é muito da hora. Elas olham assim, aí Ludmilla e Rouani olham uma para cara da outra, que ela vê que as duas estão se comunicando, né? Pode olhar, gente. Aí a pessoa, pô, que essas duas? Não tô entendendo. Elas falam, gente, sumimos com seus desafetos. Aí vocês, pensa logo que vai parar no programa do Tino, né? Meu Deus, vou presa agora. E aí elas olham assim, não tô entendendo. Como assim? Não estou entendendo. Ué, a gente fez sumir os seus desafetos. A gente já fez sumir 1 e vamos para 2. Aliás, a gente já fez sumir 2 e vamos para os 4. E aí, as duas olham uma para a outra, vê que Lady Lane e Lady Laura se conhecem, elas dizem que são irmãs. Elas, espera aí, gente, o que está acontecendo? Não estou entendendo. A gente fez sumir os seus desafetos. Você escreveu, mais vale um na mão do que 2 voando. Então, o que eu fiz com o seu desafeto? Eu dividi ela entre essa dimensão e a outra. Então, ela está sem falar nessa dimensão e sem ouvir na outra. Eu fiz um espelhamento. Ela está lá no espelho do banheiro. Aí a Rouani, como assim? Você jogou a garota no espelho do banheiro? Não era o que você queria, você escreveu vale mais um na mão do que 2 voando. E aí, como eu sei que você não gostava dela, eu pensei que era isso que você queria. E aí a Rouani já fica, meu Deus do céu, o que é isso? E aí a Lady Laura vira para Lud, ué, gente, Lud, peraí. Mas você não queria isso não? Porque você falou, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu peguei a garota no recreio e transformei ela numa pedra, tá lá no canteiro. Não era para fazer isso, não? E aí vocês ficam naquele desespero. Meu Deus do céu. Como assim que vocês fizeram isso? Não, gente. É que às vezes a gente reclama de colega, não sei o quê, mas não precisa assumir com o colega. E aí, o que vai acontecer? Se alguém pegar vocês na cama, vocês vão dizer que a culpa é nossa? Sim. Vocês fizeram ela assumir. Mas eu vou dizer que vocês transformaram elas em pedra, botou no espelho. E aí, Ludmilla e Lady Laura, quem vai acreditar em vocês? Eu quero ver vocês fazerem alguma coisa agora. Se vira. E aí vocês pensam, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Não, peraí. Lady Lane e Lady Laura, vamos conversar. Nós 4 aqui. Vamos aqui. Olha só, a gente não queria isso. Tipo assim, sumir com a pessoa. Isso é errado, sabe? Imagina se alguém aqui não gostasse de mim e me prendesse no espelho ou me transformasse numa pedra no canteiro. Não dá. Aí a Lady Lane e a Lady Laura. A gente não pode fazer isso, não, né? Pô, mas agora para desfazer dá um trabalho.
Como assim dá trabalho? O que a gente tem que fazer? A gente precisa ir para o mundo encantado, onde a gente transformou elas. A gente jogou lá, a gente jogou a essência delas lá e tem que trazer de volta. Vai dar um trabalhinho também, né? Vocês vão sumir também. Vão ter que sumir. Porque vocês vão ter que ir com a gente. E aí o que acontece? Rouani e Ludmila vão ter que ir para esse lugar. Elas vão ter que ir lá. A Rouani vai com a Lady Lani para o espelho do banheiro, né? No terceiro salto elas entram no espelho do banheiro, e Ludmila vai ter que ir lá no canteiro e no terceiro salto mergulhar na pedra. E a única forma de trazer essas duas de volta é se elas se resolverem no outro plano. Elas vão ter que, pelo menos, entrar num acordo, num estado de paz ali, alguma coisa, para poder trazer a garota de volta. E aí vai ter que resolver também, não é só a situação ali da dinâmica escolar, né, do que está acontecendo em relação a elas. E aí Lady Lani e Lady Laura são as mediadoras dos acontecimentos, porque elas estão em estágio. Elas ainda não são as pessoas que poderiam fazer isso. Então, Lady Lani e Lady Laura vão ter que resolver isso junto com vocês. E aí, não sei, como é que vai ser isso? Que desafios Rouani e Ludmila vão passar nesses outros mundos? A Rouani entrou no mundo espelhado, onde vira e mexe tem um espelho, ele pode confundir, pode não ser também um espelho, ela tem que ter cuidado com o que ela vê nos outros espelhos, que são outros mundos que podem puxar ela e a Lady Lani. E a Rouani vai ter que ter muito cuidado também, porque ela vai entrar num outro lugar onde tem outras pessoas, e ela vai ter que descobrir ali no meio quem é a garota, porque ela não está falando, então ela não pode gritar. Ela vai ter que descobrir, pelas características que a Lady Laura vai dar, qual pedra é a garota. Caso contrário, ela vai soltar outra coisa ou outra pessoa. E aí a história fica. Então, mas aí esse negócio que eu falei, mais vale o namoro que dois voando. Aí, tô aqui pensando, não seria melhor então eu continuar no meu mundo, porque ela já foi pra lá. Então é melhor eu aqui no meu mundo. Mas o maneiro da história é tu passar pra lá. Faz sentido. Mas o maneiro é te colocar numa aventura. Então, gente, essa é a brincadeira que a gente traz em relação ao afrofuturismo e a ficção afrofuturista e a ficção especulativa de um modo geral, que é a possibilidade de a gente construir essas histórias, né? A gente pode botar história de terror também. Imagine uma história de zumbi no meio de uma feijoada. Imagine que alguém está fazendo feijoada, por exemplo. Não tem ali ali a Presidente Dutra? Não tem, Presidente Dutra? Não tem o pessoal que mora na parte de baixo? Aqui não tem o viaduto? Vai que está passando ali um carro especial com algumas substâncias suspeitas, e na hora que ele dá um solavanco naqueles buracos da Dutra, quem aqui já experimentou os solavancos da Dutra? Alguém aqui já experimentou, né? Quando você está andando no ônibus ou linha vermelha, você está ainda assim, né? Aí vai que naquela história ali tem alguém fazendo feijão ali na quadra. Ou na escola, não sei o que está passando ali. Por exemplo, na altura de Caxias, pega até uma biblioteca ali também, uma quadra, uma rua. Vai que alguém está fazendo alguma comida ali, e aí aquele tubinho de ensaio quica, rola. E aí, quando eu digo rola, gente, ele rolou sem derrubar o líquido. Porque se um balão consegue puxar um carro, puxar uma moto e jogar em cima da eletricidade, eu posso fazer um tubo de ensaio rolar sem derrubar o líquido e cair lá embaixo. Pronto, ninguém me segura. E aí ele caiu lá embaixo, caiu bem dentro do feijão. Aliás, tinha 2 feijão. Ele caiu e fez assim ainda. Tinha 2 panelas de feijão. Uma panela de feijão
tinha louro e alho, e a outra o pessoal botou condimento. Só que o louro e o alho impediram a substância de fazer efeito. E do outro lado, não. E aí, quem comer esse feijão vai virar zumbi. E desse lado, não. Só que aí ninguém sabe o que deu errado, qual é a diferença dos feijão. Só a cozinheira, dona Célia, que sabe. Só que ela não está ali. Ela está na outra salinha, onde ela vai ter que ficar escondida. Aí vocês vão ter que descobrir. Alguém vai ter que ir lá e vai começar a pensar: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Por que isso aqui deu errado? Por que agora tem esses bandos de zumbis aí? Como é que é o nome daquela série da Netflix? Tem essa e tem uma outra também. Estão todos mortos. Isso, da escola. Então, imagina a treta, né? Aí, nessa situação, tu pode pegar teu desafeto e meter o machado nela. Né? Nessa situação, pode, dessa série coreana. Porque ela vai virar o zumbi, você pode jogar ela lá de baixo, não sei o que, vai fazer o quê? E aí, nessa situação aí, vocês vão ter que descobrir como é que vocês vão recuperar o pessoal. E como é que vocês vão ter que recuperar o pessoal? Aí a dona Célia diz o seguinte: vocês vão ter que fazer um chá de louro para dar para esses seus colegas, que é a única forma de segurar eles. Vocês vão ter que fazer alguma coisa lá, uma cápsula, alguma coisa lá que vocês vão dar aula de química lá, que vocês vão ter que fazer, sei lá, se virem, para poder recuperar o pessoal, porque a diferença entre os feijão era essa. Um tinha botado condimento e o outro não tinha botado tal coisa. Aí você pensa, isso é muito estranho, né? É uma história de zumbi usando tempero, não sei o quê. Aí eu pergunto para vocês, e se eu disser para vocês que tem uma história num desses sites de streaming onde o cara impediu uma outra pessoa de virar zumbi usando chá de açafrão? Hã? Todo mundo atravessou o perigo, não sei o quê, para alcançar o açafrão. Aí fez um chá de açafrão e salvou. Deu lá para a pessoa beber, antes dela se transformar, e salvou. Aí eu pergunto, por que não? Por que não? A gente não cria, nas histórias ficcionais, flores com outros nomes? A gente pode inventar um nome aí para o louro. Né? Pode inventar um outro nome aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Folha da ultravida, folha lúmina, não sei o que. Inventa um nome. E aí você cria um outro nome ali para aquela planta. Exatamente como fizeram com o açafrão. Ele era não sei o que da meia-noite e no final das contas era açafrão. Sabe? Aí você fica naquela coisa assim, açafrão. Não, se o açafrão pode aparecer naquele canal com P de streaming e rolar um dinheirão ali para quem participou daquela série, né? A Raposa de 9 Caudas. Então, também pode acontecer aqui. A gente também pode escrever história. A gente tem várias plantas que a gente pode colocar nessa história com outros nomes que a gente nem conhece. Alguns têm até nomes curiosos que poderiam estar tranquilamente naquela estante de condimentos do Harry Potter. Ou de uma história própria de vocês. Então, gente, a ideia dentro da ficção que a gente tenta, os autores novos que estão aparecendo aí, o que a gente mais tenta fazer é construir esse mundo de possibilidades, né? Trazer para esse imaginário o valor das coisas que nós temos, do mesmo jeito que a gente assiste histórias com as coisas que as outras pessoas têm e dão valor, né? Aí você pensa, a história com feijão é estranha. Mas a história com miojo, com ovinho, com desenho, que não sei o que você acha super legal ali na outra história do outro povo. Aqui a gente tem uma outra alimentação, então a gente tem que usar a que está aqui. E para eles também vai soar extraordinário, porque não é o cotidiano deles. Assim como soa extraordinário, curioso, diferente para nós, o que é a cultura de outros povos. Então, a ideia que eu trago
e outros colegas trazem em relação a histórias afuturistas, é mais ou menos isso aí, da gente conseguir construir essas possibilidades de histórias, de imaginários, que vão ser completamente diferentes. Você pode imaginar, por exemplo, uma pessoa presa no encantamento há 100 anos porque aconteceu alguma coisa. E aí, quando ela encontrar essa pessoa, que é a reencarnação daquela pessoa que faz parte do ciclo do que aconteceu, ela vai começar a voltar. De tempos em tempos, ela vai se transformar parcialmente humana para poder conseguir resolver um problema mágico sobrenatural. E aí, a pessoa que ela quer conversar, a divindade do meio do mundo, a divindade do meio do mundo não está no castelo. Ela está no sacolão. Ela está lá vendendo os legumes. E no meio daquela venda de legumes, quando ela percebe que alguém está mal, que alguém está triste, ou alguma coisa acontecendo com aquela pessoa, ela coloca uma energia positiva no tomate que ela vai levar, coloca uma energia positiva na cebola, no pimentão, na banana, para essa pessoa ter uma mudança de dia. De repente você está lá triste, e aí de repente você... Pô, por que eu estou triste? Ah, que se dane tudo. Quem aqui já não aconteceu isso? Né? Como é que você não sabe? Como é que você pode imaginar que aquilo aconteceu? Será que alguém passou por você e fez aquilo desaparecer? Será? No mundo mágico, no mundo sobrenatural, no mundo das possibilidades, do que a gente imagina, isso aí pode acontecer. Né? Cadê? Já me perdi. Que horas são? 3 horas. Tem tempo ainda? 10 minutos? Eita. Alguém tem uma pergunta? Que eu gastei o tempo. Quem tem pergunta? Alguma perguntinha? Como que surgiu a literatura futurista para você? Porque... Microfone Uhum. Então, assim, como que isso veio sem ter referenciais de ninguém aqui? Uhum. É uma boa pergunta. Uhum. E qual a sua pergunta? Ah! Bem, eu vou responder a segunda pergunta. Como é que vocês podem fazer para descobrir o final dessas histórias? Imaginando, gente, porque eu não escrevi. Sim. Porque, por que eu não trouxe PowerPoint hoje e eu só contei histórias? Porque uma das premissas das pessoas que são afrofuturistas é inspirar histórias. Inspirar a possibilidade de a gente voltar a contar histórias. E talvez aqui no meio tenha um roteirista, um escritor, alguém aí que vai ou escrever uma continuidade dessa história, ou vai se inspirar nessa história, ou vai contar essa história para alguém que escreve fanfic, ou faz mangá, ou não sei o quê, e a pessoa vai criar outra história. Então, a ideia que a gente tem é de inspirar as pessoas a estarem contando mais histórias. Então, não tem final, vocês vão ter que ficar imaginando. E como é que eu comecei isso? Eu comecei a partir do... Eu não li Isaac Asimov, às vezes as pessoas me perguntam isso, os autores da ficção científica ocidental. A Afro-Americana chegou para mim 2 anos depois, em 2018, não tinha ainda acesso. E eu me inspirei mais no que eu estudei de mitologia africana. No que eu estudei de mitologia africana, no que eu estudei dos Itãs de Orixá, que também são histórias especulativas, né? São histórias mitológicas. Aqui a gente não tem tanta mitologia, a gente não conseguiu, de um modo geral, proteger as ideias de mitologias, porque elas eram cotidianas. E a partir do momento que pessoas negras vieram, na situação que vieram para o Brasil, elas não tinham esse cotidiano para sustentar essas histórias. Então, não tinha como sustentar essas. Então, aqui se sustentou, principalmente, foram as mitologias de Orixá. E, no meio delas, foram colocadas algumas experiências de cotidiano especulativo de pessoas.
Não por acaso a gente tem algumas histórias de animais, que se a gente tirar animais e colocar pessoas, a gente vai perceber que algumas dessas histórias poderiam ser adaptadas. É muito curioso isso. E eu também tirei a experiência dos pensadores negros que eu estudei, pessoas que eu tive chance de ter contato, com Abdias Nascimento, com o acervo do IPAfro, eu tive chance de lidar com contato com tantas pessoas que fizeram pesquisas, conteúdos, cultura. Então, a partir do momento que eu fui pegando esse conteúdo e trabalhando, eu tive a chance de contar essas outras histórias, né? Eu pego alguma coisa da Pequena África, e se eu sei que o pessoal encontra potes, talheres, eu já posso colocar isso dentro de uma caixa. Se eu sei que que existe lenda urbana, eu já posso usar uma lenda urbana. Se existe algum ditado que a gente conta, eu já posso misturar esse ditado com uma ficção. Eu já posso criar a ideia de mundos. Então, essa dinâmica aí é o que vai fazendo acontecer a possibilidade de contar histórias. E foi da onde veio a minha experiência com o afrofuturismo. Obrigada.